E olha aqui, com o agravamento da pandemia, os estados brasileiros passaram a adotar medidas cada vez mais rígidas. Isso para tentar conter essa nova onda de propagação da Covid-19. E mais uma vez, as escolas estão no centro da discussão. A gente quer saber se elas devem fechar, se devem permanecer abertas. Então a gente chamou aqui para conversar com a gente o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, ele que também é titular da pasta no estado do Espírito Santo, Vitor De Angelo. Eu agradeço a sua presença aqui conosco no Visão CNN e já pergunto qual é a sua opinião diante desse cenário da Covid no país. A gente tem que ter as escolas abertas, aulas presenciais ou não? Essa é uma pergunta difícil, Carla. Boa tarde para vocês bem todos. Difícil. É uma pergunta difícil porque ela coloca em termos de sim e não. E acho que a gente precisa ter muita serenidade para evitar generalizações sem também tomar fechamento de escola como se fosse um tabu. É possível fechar as escolas? É possível que isso seja necessário? Sim, é possível, né? Mas a gente generalizar também passa a impressão de que o recrudescimento da pandemia foi decorrente da abertura de escolas. Nós abrimos muito poucas escolas para assistir ao que estamos assistindo hoje no Brasil. Então, essa relação de causa e efeito, escolas abertas, piora da pandemia, pode gerar a falsa impressão de que a culpa é da escola e que, portanto, basta fechá-la novamente e a pandemia vai diminuir o seu patamar, como muitos acabam defendendo. Entendo na melhor das boas intenções, mas faltam dados para mostrar isso, faltam dados. E aí eu acho que é possível que regionalmente, em alguns lugares, esses dados existam e justifiquem o fechamento de escolas. É possível que em outros lugares não. Então, nós temos defendido que, sem tratar fechamento de escola como sendo um tabu, nós tenhamos muita serenidade para olhar não como algo para o Brasil, mas como algo que é possível localmente ou regionalmente cada autoridade sanitária avaliar e então tomar o encaminhamento necessário. Antes de passar a palavra para a Roberta Russo, então eu já quero perguntar sobre esse outro fator de que os professores não foram incluídos nos grupos prioritários. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu acho que a gente pode até discutir, Carla, o nível de exposição dos professores ao risco, né? Entendendo que a escola não constituiu, até onde é da minha informação, um lugar de contágio, né? De grande contágio, muito pelo contrário. Então, o nível de exposição dos professores ao risco não parece ser maior do que de outras categorias profissionais. Mas o fato é que criou-se um consenso a respeito da importância de vacinar professores. E eu, pessoalmente, estou de acordo também com essa posição. Então, na medida em que esse consenso foi criado, a vacinação de professores traria muita tranquilidade para a retomada das aulas. Os profissionais da educação, melhor dizendo, não só professores, eles fazem parte do grupo prioritário, mas eles estão lá no fim da fila das prioridades. E nós temos feito a defesa como Conselho de Secretários de Educação para que os professores venham para o início da fila ou para os primeiros grupos dentre os grupos prioritários. Roberta. Vitor, boa tarde. A gente está acompanhando, né, essa busca, esse equilíbrio, essas escolhas de cada governo e a gente sabe que está tudo sendo feito, mas é bem difícil. Agora, nas cidades em que o sistema de saúde está beirando o colapso, a gente acabou de acompanhar, por exemplo, a coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo, que está restringindo ao máximo, mas segurou as escolas abertas, pelo menos até agora. Nos locais em que o sistema de saúde está extremamente sobrecarregado, qual é o caminho que você acredita que a educação deve seguir? É possível ainda manter as escolas abertas? A gente vem discutindo, inclusive, vendo a manifestação de alguns secretários, não só sobre a movimentação dos alunos, das crianças e dos professores e funcionários, mas também da movimentação deles de casa até o trabalho, usando o transporte público muitas vezes. Roberta, você me escuta ainda? Sim. Você poderia, por gentileza, repetir a pergunta, porque eu estou de um aparelho celular e ele tocou e interrompeu a sua fala. Claro. Meu ponto é sobre as cidades que estão à beira de um colapso com o sistema de saúde bastante sobrecarregado, né, em várias regiões, inclusive do nosso país. Se você acredita que mesmo assim, ainda assim é possível manter as escolas abertas neste momento? Para ser fiel ao que nós temos dito no âmbito do CONSED, esse tipo de decisão deve competir às autoridades de saúde, porque senão a gente começa, como muitos têm feito, a ir de uma área para outra como se fôssemos autoridade em outra área. Nós somos secretários de educação, a nós cabe defender a educação, claro, planejar uma volta à aula com segurança, seguindo os protocolos.
Mas no final das contas, quem tem que dizer se podemos voltar ou não são sempre as autoridades de saúde locais. E da nossa parte nós temos ponderado é o seguinte: se os dados não mostram que as escolas são um ambiente de grande contágio, muitíssimo pelo contrário, defender em primeiro lugar o fechamento da escola pode gerar uma expectativa de que com esse fechamento os números da pandemia eles vão diminuir em razão das escolas fechadas. E isso presumivelmente não vai acontecer porque todos os dados disponíveis mostram que não foi por causa das escolas que esses números aumentaram. Então, feita essa ponderação, cada autoridade de saúde localmente, regionalmente, precisa tomar essa decisão, sempre com os comitês operacionais locais. Eu até gostaria de pedir desculpas porque realmente os professores estão no grupo prioritário, mas eles não estão na frente, na ordem, né? Como o senhor explicou, e eu estava me referindo a isso e acabei dando a informação incompleta de que eles não estavam no grupo prioritário.